Então, deixa eu aqui só falar, mas não é para cumprir o protocolo, falar sobre o currículo de Joana, que, na verdade, esse currículo ele nem faz tanta justiça assim a tudo que ela é e que ela representa. E eu digo isso não é para jogar confete, mas é para falar de uma das produções de Joana que ela fez. Eu vou tentar pescar aqui que ano foi, né? O que ela lançou o livro Mulheres Negras e Museus de Salvador, Diálogo em Preto e Branco. Foi em 2017, né? E foi um livro onde ela conseguiu reunir, se eu salvo engano, ela pode aí confirmar ou corrigir, 100 mulheres negras, né? A quem ela dedicou e a quem ela referenciou nesse livro. E foi um feito, né? Um feito de memória negra incrível, né? Porque eu nunca tinha visto ninguém pensar em algo, e foi uma festa muito bonita, o lançamento do livro dela, que foi no Solar do Ferrão, é um equipamento cultural que a gente tem aqui, é um museu, porque, gente, tinha tanta gente, mas tantas mulheres lindas, as mulheres todas felizes de se verem representadas numa obra escrita, né? Isso, em 2017, tinha um valor e um peso e que vocês nem podem imaginar, né? De lá para cá, muitas outras ações nesse sentido foram construídas e estão sendo construídas, mas foi, Joana, se eu não tive a oportunidade de agradecer a você, não por mim, que estava lá dentro aquelas mulheres, mas por todas nós, mulheres negras, naquele momento, eu aproveito para agradecer agora. Viu, meu bem? Então, Joana Flores é doutora em crítica cultural pelo programa Pós-Crítica da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. A tese dela é intitulada Isso é Coisa de Beco, contra narrativas hegemônicas de museus no século XXI. Ela é graduanda do curso de jornalismo pela UFRB, a mesma instituição onde ela é vinculada como museóloga, se eu não me engano. Ela é do quadro funcional da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ela é mestra em museologia pelo PPG Museu da UFBA e ela é graduada em museologia pela mesma universidade. É poeta, escritora e autora de diversos livros, dentre eles o que eu falei, Mulheres Negras e Museus de Salvador, Diálogo em Preto e Branco. E ela também é uma escritora de literatura infantil, né? Ela tem o livro Dia em que as Crianças Salvaram a Terra, em coautoria com Cristiana Mello. Ela tem participação em várias coletâneas literárias e vistas, é museóloga do UFRB, já falei, é membro fundadora do Observatório Negro dos Museus e da Museologia, também membro fundadora do Coletivo em Defesa do Museu do Povo Negro e também da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, além da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores e Comunicadoras de Ciência. Então, devidamente apresentada, Joana, é contigo, meu bem. Aí meu coração foi para a boca e eu estou chorando. Eu estou muito grata. Linda. Eu que agradeço. E aí, enquanto eu me refaço, é interessante, porque quando eu abri, antes eu vou dar boa tarde, vou fazer todo o protocolozinho, mas elas fizeram quebrar. Eu estava ouvindo Mafuane, e Mafuane estava fazendo algo que eu peço no encerramento, vou pedir no encerramento da minha apresentação. E aí Linde reitera isso. Nossas epistemologias nunca estiveram fora do lugar. E é disso que eu vim trazer hoje. Eu vim falar de memórias, de organização, mas eu vim falar desse outro lugar, que é o lugar nosso nesse lugar. E que quantas produções existem, quantos estudiosos e estudiosas, quantos corpos negros estão dentro do campo da memória, mas, infelizmente, as instituições de poder, que são as academias não negras, elas nos apagam, elas fazem nos esquecer, elas nos silenciam. E eu
Acho que depois que eu defendi, talvez eu seja a terceira vez que alguém está me chamando de uma doutora, porque a semana passada, eu fiquei muito triste, eu fui em Salvador e eu vi uma colega, num encontro acadêmico, ela dizer, agradeço a Joana que está aqui, veio de Cachoeira com o marido, só ela que tem marido. E assim encerrou-se a fala em relação a mim. E eu acho isso de uma violência, porque as pessoas estavam lá falando de decolonialidade, decolonização, eles inventam um monte de termos, né? E de antirracismo. E eu acho que é isso que eu vim aqui hoje, Lindy, para todos, todas e todos que estão aqui. Eu digo sempre que se eu conseguir, está lá na minha tese, um agradecimento ao Fazedores de Memória. Foi um divisor de águas. Foi um lugar de cura. Eu estava na menopausa, eu atravessei uma tese na menopausa, junto com a minha orientadora, que eu me descobri também, que é isso que está. E como houve acolhimento aqui, as referências, eu tive referências aqui. Eu trouxe, eu tinha a crítica cultural, né? a teoria radical crítica, e eu encontrei uma boa base aqui dentro. Então, o Fazedor é para quem gosta de estudar. E aí, quando o Mafuane, eu não conhecia realmente também o material que Mafu trouxe. E eu, já comecei a notar aqui, sabe, o que Jaque estava mandando. Então, assim, a primeira coisa é a gente estar disponível para o aprender. E eu digo a você, quando eu saí do Fazedor, e depois eu caí no Fábrica de Ideias, eu falei, tá bom, agora dá para eu defender. Então, para mim, vocês terem me visto, Lindy, Mafu, como uma possibilidade de, como a professora Célia, eu estou aqui no desfazimento, né? Dessa memória canonizada, dita hegemônica. Eu não gosto de dizer que ela é hegemônica, porque são eles que se acham hegemônicos. Nós é que somos, sabe? A hegemonia é nossa, porque nós somos, nós que detemos, né, o que eles tentam roubar. Então, eu aqui agradeço. É uma honra muito grande. Hoje eu passei uma noite mal, assim, um resfriado, sei lá o que é. Eu falei para a Linda, eu vou descer. Chegou na farmácia, eu disse, a moça, me dê água aí. Ela falou, como é que vai fazer efeito eu disse, minha filha vai fazer, porque eu tenho que estar plena para pessoas plenas. Então, quero agradecer muito, assim, Lindy, obrigada por ter trazido a memória de mais de 600 mulheres em um museu. Foram mais de 600 pessoas dentro do primeiro lançamento de livro de uma mulher preta, que não teve só a TV Bahia noticiou, mas não tinha imprensa lá, você lembra disso? E teve briga na porta que idosas não queriam, que as meninas negras não queriam deixar homem preto entrar idoso, e foi uma confusão, né? E foram distribuídos 600 livros, né? Meu livro sempre... Além de ter sido uma festa chiquérrima em todos os sentidos. Chiquérrima, com o Negra Joint levando meu livro, uma surpresa que eu não sabia, entregando meu livro, né? E foi muito lindo, assim. Então, eu agradeço. Então, hoje, eu trouxe um tema aí, eu fiz um jogo, como diz Negro Bispo, né? Eu joguei muito com as palavras na tese, e acho que os teóricos e as teóricas da teoria radical negra, eu já gostava de jogo de palavras, mas eu me senti na ousadia de saber que eu podia usar isso, era na academia mesmo. Então, eu dei um título, Mafu. Aliás, espera aí, deixa eu só fazer a minha autodescrição, tá, gente? Eu sou uma mulher negra, eu digo que tenho 1,5 m, provavelmente eu estou com 1,49 m, alguma coisa. Eu tenho 1,5 m. Muita gente, quando eu chego nos lugares, estão esperando uma mulher de 2 metros. Eu não sou mulher. Eu sempre brinco, quando alguém pergunta como é que eu sou, eu digo que tenho 2 metros, e quando eu chego no lugar, a galera está me procurando. Eu sou uma mulher de cabelos black mesmo, encaracolados, uso um óculos azul. Estou com um brinquinho emperolado, assim, uma bijuteria, e estou com um vestido com a cor da Fazedoras de Memória, que é um chitão, né, bem baiano, bem cheio de cores, bem cheio de flores, né, como eu gosto de ser e de estar. Então, batom vermelho, né, e só isso. Eu sou muito, muito simples assim no meu vestir, no meu estar.
E aí eu queria começar com uma poesia pequenininha minha, né? E depois eu queria colocar, Mafu, antes de começar eu fiquei com medo de cair aqui eu vou falar da a poesia reprovada. A palavra deslocada, não treinada, sem sentido, faz sentir outra coisa, senão o que sai de mim. Não passou pelo crivo da gramática, da rima compenetrada, não lhe deu o veredito, palavras perdidas, caídas das dores que cabem em mim. Soltaram-se. No meio do caminho, aparece a poesia a me perguntar: cadê o fim? Joana Flores. E aí eu vou colocar uma coisa que eu trouxe para a gente, que eu acho que tudo começa no dia 14 de maio. Eu espero que não tenha saído do lugar, né, gente? Só um momentinho. Vou lá. Tem alguma coisa errada aqui. Tá, mutou seu microfone, Jô. Não, eu vou inverter a ordem aqui, porque eu estou Certo. vendo que tinha que ser isso agora. Eu vou inverter, acho que Lindy, tinha que ser, Lindy. Mas eu quero também, gente, esqueci, tá? Eu fiz todo o meu protocolozinho. Eu quero já agradecer as energias que nos possibilitou esse reencontro, né? A equipe da Casa Sueli Carneiro, pela atenção dada ao meu trabalho, a partir dos olhares de Lindy Mafu, durante a edição 2023. E agradeço a confiança de cada pessoa aqui inscrita, desejando que eu possa, de alguma maneira, contribuir com o módulo Arquivo e Pesquisa, Organização e Pesquisa, promovendo uma reflexão sobre o campo da guarda de memórias negras, numa perspectiva de descolonizar práticas museológicas hegemônicas do campo da preservação do patrimônio no Brasil. Eu sei que vocês, quando convidaram duas profissionais que estão atuando, que são da área, né? A autora do livro Biblioteconomia Negra, que é Garcês, e também a Anília Assunção, que lida, né, com o acervo do nosso muso Itamar Assunção, e a gente vem dialogar muito nessa corrente, né, desses arquivos. E aí, eu ia começar com algo que é a discussão, que era, eu queria colocar dois momentos, eu coloquei dois momentos. O primeiro momento é falar do que eu sei que tem um grupo aqui, que eu não sei muito bem o que é que eles estão... quer falar, Mafu? Mafu não, abriu... só para você ficar muito à vontade, porque a Franciele não pôde participar, e aí o que aconteceu é que nós tivemos uma aula com a Natália Carneiro sobre constelação de memórias negras, aquele projeto de mapeamento dos projetos da própria Casa Sueli Carneiro. Então, se tem alguma coisa Natália que você acha que seria redundante, que seria repetitivo, você pode falar, porque a Fran teve uma questão de saúde e não pôde participar conosco. Então, só queria te falar isso, porque se você quiser ampliar, fique à vontade. Pronto, então pronto. Eu trouxe o primeiro momento, foi eu estou trazendo, eu não sabia que ela não tinha vida, então eu trouxe na perspectiva da museologia. Tanto que no slide eu coloquei assim, uma linguagem museológica. As nossas ações, deve ter pessoas aqui de biblioteconomia, de arquivologia, elas se aproximam, mas também tem momentos que elas se distanciam. E isso é muito bom, porque como eu discuto, a museologia, ela é e aí é que está o grande calo, o grande problema meu com a galera da museologia, é que a museologia é uma profissão muito nova, né? Ela é muito recente. Então, e eu considero que ela é uma profissão, assim como estudiosos das letras, do campo das letras, também diz que ela é uma ciência forjada. Eu penso que a museologia ela precisava também aparecer para os estudiosos, os profissionais de museus europeus, para que também se transformasse não apenas os museus, que já era considerado um espaço de museu, mas esse lugar do museu tivesse também a sua profissão específica, né?
Isso dá um status muito grande no campo da ciência, apesar de que há correntes que discutem, por exemplo, que o museu não é objeto da museologia. Eu discordo. Eu acho que, na verdade, é que todo mundo querendo sair, sabe? Ninguém quer assumir a responsabilidade de transformar esses museus que estão aí com discursos e narrativas extremamente colonizadoras, racistas, e aí, desde a década de 60, se tem essa discussão de que museu não é objeto da museologia, e eu acho que sim. Eu acho que a gente não dá conta, na minha opinião, a não ser que a gente saia desse lugar, mas eu acho que se a gente não começar a pensar que esse lugar é um lugar para estar sendo analisado na perspectiva, quiçá, científica, quando for possível, a ciência museológica, acho que a gente não vai sair para lugar nenhum, e todo mundo vai poder estar dizendo que trabalha nesse lugar, né? Mas a gente tem coisas específicas. Então, foi por isso que eu pensei, no primeiro momento, falar de algo muito do ponto de vista do que a academia dá, e que é cobrado, por exemplo, nos editais, então eu pensei muito nisso, em dar no primeiro momento esse formato de uma documentação que é cobrada em editais e que também aprova também muitos editais, muitos projetos. Eu diria que quando alguém vê um projeto de documentação, uma grana para isso, e for da área de museus e quer realmente ter um projeto, o projeto de documentação é um projeto bem feito, ele é sempre muito bem visto, muito bem aceito, porque ele é considerado a base, né? A base mesmo das ações museológicas, né? Então, por isso que eu pensei, então acho que a gente vai estar numa mesma linha, mas eu acho que eu consegui aqui colocar, então, já que ela não veio, então eu vou ter que começar do início, e tudo começou, pelo menos para o meu povo negro, para o povo que eu digo, que nós que estamos desarquivando memórias, tudo começou no dia de maio. Parou. Oi? Parou? Não, eu estou escutando. Para mim, parou. Oi. Então, depois do dia 14 de maio, por favor, Mafu. Ele é necessário, né, amigo? Porque tudo começa depois do dia 14, né? E aí, então, a gente está aqui, eu fiz o trocadilho com Denise... Vixe, olha como é que esquece o nome da pessoa. Gente, meu Deus. Denise Ferreira, na Bete está do lado. Denise Ferreira, né, no seu livro A Dívida Impagável, né, ela vai falar do dia antes, né, e aí eu trago hoje o dia antes e de antes dos arquivos senzalas, registro de memórias em becos. Como organizar e pesquisar acervos racializados em museus no século XXI? Tá bom para mim, sim, amiga. Não sei se para o pessoal, se quiser aumentar mais. Mas para mim tá bom. Aí eu trago 3 imagens, assim, do Museu Quilombola de Ipiranga, trago um casarão de esses casarões coloniais, e também uma imagem do Museu Nacional. Tá? Por favor, Mafu. E aí eu começo esse primeiro momento falando do convite da Casa Sueli, que foi arquivo, organização, registro. Então, eu chamo musealização, para não colocar museu, e musealização é esse processo que a academia chama, e quem trabalha em museu também, chama esse processo de ressignificar. Eu, na minha discussão, eu acho que a gente não, na minha opinião, eu considero que a gente ainda não consegue nem dar significado, né, ao que se chega nesses espaços, quando são coletados. E aí, eu vou falar numa linguagem museológica, né, que seria a musealização, seria o que eles chamam de ressignificação dos objetos ali, né, na cabeça dos profissionais de museus, dos profissionais e de quem estuda, né. A discussão é de que o objeto, ao chegar ali, ele ganha um novo significado, então ele é musealizado para estar atuando dentro dessas ações de documentação, conservação, pesquisa e ação educativa e cultural de museus. Essa prática da documentação que foi difundida, né, pela museologia brasileira, ela vem de um modelo que eu chamo iconiano, foi um termo que eu usei,
na minha tese, e eu considero iconiano todas as práticas que vêm do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, essa instituição que foi criada no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, como se fosse, seria um braço, né, dentro desse organismo da questão da educação, né? E, na minha opinião, eu acho que muito se perde pelo próprio papel da Unesco, né, quando ela é criada, né, esse organismo ele é criado no mundo, e eu acho que os museus eles começam, na minha opinião, a também se perderem muito nesse momento também, né, do ponto de vista da museologia. Mas é essa instituição quem legisla, né, é o código de ética, né, é quem define, através de seus comitês de documentação, de conservação, de restauração, tal, o modelo que os museus que são filiados e que obedecem a eles, né, digo assim, devem seguir. Eles sempre colocam na página deles que tem X números de países que são membros, né, países membros do ICOM, porém, a gente sabe que tem muitos países e muitos museus que também não são, né? E talvez a gente tenha, eu comece a entender essa discussão mesmo a partir do beninense Stanislas Adolphe, em 1971, quando ele esteve na 9ª conferência de Grenoble, a 9ª conferência do ICOM em Grenoble. E aí ele vai e dá na cara dos museus e de quem estava lá, dizendo que aquele modelo de museus, por ele, poderia não existir mais, né? Então, isso cria um grande burburinho, um grande... chega a ter um manifesto. Esse manifesto desapareceu. E aí, nessa experiência minha de quase 30 anos, né, eu concluí em 1996, né, Joana, o que eu aprendi, na verdade, dessas disciplinas técnicas, é algo muito voltado para os museus tradicionais. Apesar de que eu tive uma experiência no Museu Didático Comunitário, lá em Itapuã, no Museu Lomanto Júnior, com a professora Maria Célia. É um projeto que nascia também de um movimento que não deixava de ser europeu. Depois eu vou descobrir que, na verdade, o Museu da Vizinhança, tudo isso nasce do grupo do ICOM, mas considerava aqui no Brasil e dentro da academia um movimento de ruptura com os que eles chamavam de tradicional. Mas se você for pegar a história e for buscar, os grupos permanecem, os grupos do ICOM, eles, na verdade, são assim, os grupos que vão, uns fazem a nova museologia, outros fazem a museologia social, mas, na verdade, eles estão todos ligados ao Conselho Internacional de Museus, que tem uma sede aqui no Brasil também. Então, eu coloco assim, a pesquisa, e coloco uma interrogação, a pesquisa que a Casa Sueli Carneiro me convidou para falar. Eu coloco assim, a pesquisa são informações, né? A pesquisa, né? Seria o quê? São as informações voltadas são informações trazidas, na verdade, será que é errado, de quem adquiriu essas obras, porque normalmente as obras desses museus, e a gente vai chegar ao ponto dos nossos acervos, das nossas coleções, eles são trazidos, né, por museus doadores com poder aquisitivo muito alto, né? Então, muitas coleções chegam aos museus, eram tipo assim, a Casa do Calmon, por exemplo, ele vai para um museu histórico, né, do Rio, então ele vai à coleção pronta, né? E até a Regina Abreu vai falar disso, né? Vai falar no livro dela sobre a fabricação do imortal. Então, assim, essas coleções, elas entram nesses espaços e são as pessoas que vão mover com essas coleções a partir do repertório que elas têm de vida, né, de como enxerga o mundo, elas também vão levar isso na hora de dar essa ressignificação do objeto. Pode passar, Mafu, por gentileza. E aí, nessa minha experiência, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar no inventário de bens móveis integrados, logo quando eu termino o curso, eu vou trabalhar pelo IFAM. E aí eu vou trabalhar de 1997 a 2003, 2004, mais ou menos, eu não tinha muito bem a data, né? Infelizmente, eu fui buscar ontem imagens no arquivo do IFAM, e aí disse que através da arquiteta que coordenava esses inventários no Maranhão, onde eu trabalhei, em Sergipe, na Bahia não foi ela, o arquivo sumiu, disse que o arquivo morreu do IFAM, e só tem hoje arquivos
físicos, né? Então, lá se tinham, por exemplo, as imagens da gente trabalhando, atravessando 9 horas de barcos pelos rios, né? Afora, em busca de quê? De obras de arte sacra, cristã, né? Para que esses objetos fossem tombados, né? Fossem protegidos pelo Instituto Federal pelo Instituto Nacional, Instituto IFAM. Ai, gente, deu branco, IFAM, tá? E aí, então, eles eram tombados, e a gente é que ia fazer essa documentação. Nós, museólogos, com a equipe de fotógrafos, restauradores, etc. E aí, nesse processo, eu vou trabalhar no Maranhão, eu faço todo o inventário, a gente faz, eu e Dirlene, que é uma baiana de São Caetano, lá em Salvador, também museóloga, hoje está no Teatro Castro Alves, é uma assessora lá a gente sou péssima de nomes, mas enfim, é uma museóloga muito retada mesmo, massa, mas está lá hoje nesse trabalho, também é uma advogada, e a gente vai fazer Maranhão e Sergipe. Depois eu volto, e aí eu faço também o inventário da Bahia. Ele já está findando. Quem patrocinava era a Fundação Vita. A Fundação Vita para, né? Esse projeto acaba, a fundação também acaba, e o projeto também acaba, e foi um projeto criado por Miriam Ribeiro, uma historiadora, se não me engano, do Rio de Janeiro. Esse é um projeto dela. E aí, então, eu volto depois de muitos anos, e aí eu fico nesse trabalho, sempre fazendo inventários. O que é inventário, vocês vão ver mais lá na frente, na verdade, é uma parte da documentação. É uma parte da documentação formal, que acredito que o arquivo e que a própria biblioteca também tenha. E aí eu volto e vou fazer esse inventário em Alcântara, né, no Museu Histórico de Alcântara, eu já vou sozinha, não vou mais esconder. E aí eu vou fazer essa documentação que tinha ficado sem fazer por conta, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sim, amiga, obrigada. E o IPAC, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural na Bahia. Obrigada, Lindy. E aí eu era prestadora de serviços, né, claro, e depois eu vou fazer um museu em Sobral, né, isso tudo, fazendo essa documentação, que é um chamado de inventário. Pode passar, por favor. E aí, as etapas desse processo, né, e as ferramentas que a gente utilizava tanto nas ações do inventário, essas mesmas etapas, elas cabem dentro da documentação de um museu. Por isso, quando eu falei, quando a gente vai fazer um projeto de documentação para captar recurso, a gente vai seguir uma das etapas do inventário, né? E aí, onde é que eu vou fazer esse trabalho? Eu vou fazer também na implantação do projeto, né, no projeto de implantação da Reserva Técnica do Museu de Arte Sacra da UFBA, por favor. Por favor, Mafuzinha. E depois eu vou fazer também no museu, no mesmo projeto de implantação da Reserva Técnica do Museu Afro-Brasileiro da UFBA. E aí, nesse processo, eu já entro fazendo também a documentação museológica. Essa documentação acaba se perdendo, o banco de dados da Ampane e da UFBA, e aí se perde essa documentação. Eu tenho ainda esse CD, as fichas, só que, minha amiga, não tem condições da gente hoje, eu não tinha como projetar, né, DVD assim, Só um momentinho, gente. Foi um alarme aqui, gente, no celular de... E aí eu vou fazer esse trabalho, mas lá a gente já vai estar com a equipe, né, composta por arquiteta, museólogas, restauradora e estagiários de museologia e de arquitetura. Esse projeto foi um projeto da professora Griselda Klöckner, que é uma arquiteta lá da Escola de Arquitetura da UFBA, tá? E depois aí eu já estou, e nessa história, gente, eu já estou assim, já entrei na DIMOS, né, já estou na diretoria de museus, trabalhando na diretoria de museus, e aí eu vou fazer o inventário do Museu do Terreiro Pilão de Prata, de Leo Dogé, na época era o Paiaí. Eu nem sei, Lindy, se ainda é ele hoje. Mas... 80 e lá vai. 80 com 80 anos, 80 e lá vai. Caminhando para 90. Pleníssimo. Oh, meu amor, ele é maravilhoso. E aí eu vou fazer, né, a minha primeira experiência com um inventário, com uma documentação de um acervo
do candomblé. Diga-se, deixe bem assim, a ressalva de que eram os objetos que estavam no museu, tá? No museu, dentro do terreiro, tá? Eu não documentei o que só o que Paiaí autorizou para documentar, mas o museu ele fazia parte do conjunto. Então, aquele recheio do museu, com muitas peças, ele fez parte do processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. E aí, na época, era da DIPS. Aí, depois, eu vou fazer também um projeto de documentação que vai ser aprovado no edital setorial de museus, acho que foi 2012, né? E aí eu vou fazer a documentação do Museu Histórico de Mucugê, junto também com outros museólogos, com fotógrafos, enfim, com uma galera também, mas um projeto meu, um projeto escrito por mim e aprovado. E depois eu faço, anos depois, em 2016, se não me engano, eu vou fazer também, eu passo o projeto no edital, Maitê vai ser a proponente, daqui da UFRB, e esse projeto é aprovado também para eu fazer a documentação, junto também com o colega George da Silva, junto com as estagiárias, Juliana Maturino, Gildriele dos Santos, eram, na época, estudantes de museologia, hoje são museólogas, Sidley, Gabriel, que já é mestre. A gente fez esse trabalho com o Chico, né? Chico, meu companheiro, na época, não orçou fotografias, a proponente, e eu precisei me desdobrar para fazer a documentação, que é algo que eu vou mostrar com umas fichinhas. Posso, por favor, Mafu? Pronto. Eu vou apresentar, daqui a pouco eu vou pedir para a Mafu parar e eu vou projetar. Nesse processo que a gente faz da documentação e nesse projeto, nesse edital, né, quando a gente vai preparar uma documentação, a gente vai começar sempre do livro base, né? O que é você pensar um acervo museológico, um acervo dentro de museu? É você pensar todo vou chamar de cartilha, mas na verdade são procedimentos que vão estar compondo, né, todo o processo de existência no que tange a movimentação do acervo dentro desse espaço. Então, um museu que tem uma documentação, e aí, gente, independente se ele é o Louvre, se ele é sabe? Mas qualquer outro museu que queira, né? Porque depois você vai ver um museu que não quis, e eu acho muito massa isso, tendo essa documentação, na verdade, é uma documentação muito de preservar. Né? O museu, ele trabalha muito com essa ideia de finitude, né? Então, assim, nada se acaba, tudo se eterniza. Né? E aí, então, eles precisam o quê? Do que eles chamam da política de aquisição e descarte. Eu fiz a política de aquisição e descarte tanto do Museu Virtual dos Clubes Sociais Negros, eu fiz agora em 2023, tá? Do pessoal do Rio Grande do Sul, dos Clubes Sociais Negros, junto com a política com o plano museológico. Eu fiz também a política de aquisição do Museu Nacional de Enfermagem, qual foi o outro, gente? E fiz também do MEASB, do Memorial do Ensino Superior Agrícola da Bahia. E aí, por favor, amiga, volta aí rapidinho, por gentileza. E aí, depois, o que a gente vai fazer? Mafu, eu vou agora virar, vou que você pare, por favor, porque eu vou mostrar, mais ou menos assim, o que é que a gente chama de arrolamento, de listagem, esse processo aqui, para que as pessoas tenham... quem queira, quem tá criando seus projetos, estão com acervo, não sabe por onde começar. Amigas, amigos e amigues, comece por uma listagem simplérrima, tá? Eu coloquei no Excel, tá? Mas, vocês já estão começando a ver aí? Aí agora. Eu coloquei essa listagem, a gente fez, aí foi por isso que eu quis projetar muito por conta um material que é do MEASB, né? Quando eu trabalhei, e aí então eu fiz uma listagem do acervo, mas esse modelo de listagem é um modelo que eu também utilizo, então foi Chico, na verdade eu pedi para Chico fazer, como ele é de economia e tal, saca muito de planilhas, eu pedi que colocasse no Excel para poder depois a gente fazendo um cruzamento e na construção de um banco de dados, caso eu ficasse lá, né, enfim, ou quem fique lá, esse documento está lá, claro, né, foi entregue lá, você pode fazer cruzamento com as informações que aqui estão. Então, é uma listagem muito
geralzona, você começa listando de um, né? Claro que aí você já pode, para ganhar tempo, dar a sigla que você quer. Então, normalmente, a gente faz, pelo ano que fez a documentação, né? A gente não vai usar o outro tem vários tipos de documentação, mas se eu falar que a gente vai demorar muito, de numeração, né? Mas eu fiz a numeração corrida, onde a gente coloca o ano, né? E o número, e vai dando o número à peça. Então, a gente fecha. Na listagem, você não precisa fechar logo por coleção, a não ser que esteja no mesmo lugar. Então, a gente primeiro vai, né, colocando, está na sala de exposição, tem cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, e vai. O que tiver nessa sala, você vai colocando. Lá depois, a gente vai organizar, tá? Aí, depois dessa listagem, desculpe, viu, gente? Era primeiro o arrolamento, peraí. Depois você vai para a listagem, mas é porque é muito parecida. Você vai ver, vocês vão ver aqui agora. Eu vou interromper esse aqui e vou colocar o arrolamento. O mesmo modelo, tá? A única diferença é que na listagem a gente já coloca o local, porque eu tô enxergando pouco. Eu mesmo não aumentei aqui. Peraí. Vou mudar aqui. No arrolamento, aí você já vem dando uma... vocês não estão vendo, não. Desculpe, meu bem, perdão. Deixa eu colocar aqui. Desculpa. Eu acho que é esse aqui. O arrolamento. Deixa eu ver. Pronto. Esse daí é o arrolamento. O arrolamento, na verdade, eu troquei, tá, gente? Pode ser, a listagem vem depois. O arrolamento é tudo que a gente bota de um, enfim. Só me atrapalhei porque eu não conseguia ler, porque eles são muito parecidos. Mas aí você vem aqui, você tem um número, 1, 2, 3, 4, 5, tal. No final você vai ver lá que tem esse acervo, um projeto era de 400 e poucos, viraram 800 e tantas peças. Aí você vai colocando os objetos e depois você vai dando, coloca no arrolamento, você já vai botando. Está na sala 1, ou está na cozinha, enfim, depende do acervo que vocês estão trabalhando. E aí depois a observação. Na observação, vou tentar aumentar aqui, que eu mesmo não estou enxergando direito. Vou aumentar aqui. Eu coloquei aqui, né, uma observação. O acolchoamento da cadeira ou assento em tecido, né? Na cadeira outra, uma observação de marcas, é a cadeira do piano. E aí você vai colocando. A estufa, o que a estufa tem? A estufa tem uma marca, só que Fábio limitada, enfim. Essas informações, elas vão ser muito importantes na hora que a gente vai tanto para a listagem, como na hora que a gente vai para a ficha de identificação, certo? É algo muito simples, assim, do ponto de vista que só precisa ter muito cuidado, precisa ter muita paciência, porque se a gente errar a listagem e não tiver checado, o arrolamento você pode errar, a listagem não. Então, porque tudo que está ali já vai estar com o número. Aí você vai para qual parte? Você vai para a parte da numeração. E aí, como é que você vai fazer essa numeração? Você vai chegar ali na listagem que você já deu o númerozinho, botou MEASB 001, 2010, vou botar o dia de hoje, 2025, 001, pronto. Você vai chegar na cadeira e você vai colocar esse númerozinho, se for a cadeira, e você vai deixar lá para fazer as fotografias. Tá? Eu vou pegar aqui um número, uma peça, em papel, né? Você bota uma fitinha, porque você não vai agredir a peça, logo depois você vai tirar. Deixa eu ver se aparece aí. Tá, essa peça foi uma dos livros, que era do acervo do MEASB também, eles têm uma coleção de livros, eles chamam de tese, mas na verdade para a gente seria TCCs, né? E aí, tá vendo, MEASB 2018, foi 2018, a gente estava enxergando mesmo, 020. E aí depois você vai para uma outra etapa, numeração, fotografia, já apareceu ali. E aí, Mafu, bota para mim, por gentileza, para eu ver o que foi que eu botei mais, amiga. Peraí, eu tenho aqui uma pecinha. Peraí que eu tenho minha pecinha. Pronto, a gente tem a fotografia, e aí eu vou para a ficha de identificação. Isso já é dentro do museu e no inventário. Quando vocês forem fazer esse projeto, para um edital, vocês vão saber que vocês vão precisar colocar nas ferramentas de gerenciamento de vocês uma ficha de identificação. Joana, mas também tem ficha de registro. Joana, mas também tem ficha de disso e daquilo. Tem. Só que a gente tem que pensar bem.
num projeto de documentação, de um edital, que o tempo, às vezes, no máximo é 1 ano, a gente não vai dar conta de fazer todas as fichas. Então, a gente vai fazer o quê? A documentação preliminar, que assegure, né? E que possa, no futuro, a gente desenvolver dentro do museu, até mesmo com a equipe, as outras fichas, porque o caminho, o movimento mais pesado já foi feito. Então, a gente tem, Mafu, vou projetar aqui, amiga, por favor, uma ficha de documentação, uma ficha de identificação, tá? Gente, são muitas fichas. Mas eu trouxe só para vocês saberem mais ou menos como é essa ficha. Normalmente, é a ficha também que o IPHAN, ele usava, né? Que é a ficha de identificação, com esse número de registro, que é o mesmo número que está lá na listagem, tá vendo? O MEASB 2018, 0158, né? Era uma tese, foi uma doação, não tem valor, né? Que foi doado, qual era o local, a data de aquisição, não tinha. Normalmente as peças não trazem essa datação, porque as peças entram sem documentos, as pessoas às vezes chegam lá e colocam, né? O doador foi a reitoria da universidade, que doou o acervo da Escola de Agronomia, depois virou a Escola Agrícola, depois virou a Faculdade de Agronomia, Escola de Agronomia, hoje a Faculdade de Agronomia da UFRB. Então, na época, tá vendo? Era a Universidade Federal da Bahia. O uso dele é um documento, o material dele foi papel e estava em manuscrito. Deixa eu editar aqui essa ficha. O estado bom, né? As dimensões, a gente também mede, faz esse trabalho de medir, vai lá e coloca aquela fotinha ali, né? Insere dentro da ficha. E aí faz a descrição, né? E aí a gente tem que descrever mesmo o que está vendo. Tese manuscrita, em papel, na capa se lê, autógrafo, que era com PH ali, o GR, né? Na primeira página se lê tese, na segunda página se lê tese apresentada à Escola Agrícola da Bahia, para ser perante a mesma publicamente. Tudo que está lá no documento, a gente transcreve aqui no corpo, ou aqui, ou nas observações, tá? Nas observações, você também pode colocar o estado de conservação dessa peça. Então, ele diz, a tese apresenta manchas, sujidades, rasgos e partes faltantes e possui um carimbo da Escola Agrícola do Estado Federal da Bahia. Esse carimbo estava lá e estava escrito assim. Quem fez a ficha foi George Silva do Nascimento. No outro documento, a gente tem uma ficha de circulação. Eu não coloquei essa ficha, na verdade eu até coloquei ela aqui, mas minha internet está tão ruim que eu vi que ela está dando, vai dar trabalho para eu projetar aqui, porque eu não consegui nem abrir ela sem nada, porque ela está em PDF. Mas o que é essa ficha de circulação do acervo dentro da instituição? A gente tem um objeto que está na sala de exposição, sala 1, vou dar aqui o nome. E aí essa peça, ela foi emprestada, né? Ou ela saiu para empréstimo, ou ela saiu porque teve um probleminha, aí vai, enfim. Nessa ficha de circulação, a gente vai colocar, no dia que essa peça sai, a gente vai preencher os dados dela. O número, a mesma coisa. O número, a designação, tudo direitinho. E vai colocar o local onde ela está e o local para onde ela foi. Para que isso, Joana? Pô, vamos lá que a gente está trabalhando hoje no museu e saiu toda a equipe, mudou toda a equipe. E aí, quem entra precisa saber aonde estava a peça, porque, né, quando é para empréstimo, às vezes os museus colocam emprestado ou coloca no lugar, saiu para procedimento de conservação. Então, isso é um protocolo, né, para a gente ter o acervo sobre as vistas de quem trabalha e sobre, realmente, a proteção das obras. Depois, nós vamos ter o termo de empréstimo a curto prazo. Vou tentar aqui projetar esse termo aqui, que eu também trouxe, porque muitos peraí, amigas, acho que não vai rolar. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Consigo. Eu consegui trazer o termo de empréstimo, vou ver se eu consigo trazer outro. Aqui eu trouxe um termo, tá dando para ver aí? Eu nem baixei, porque não é meu, é deles, eu tenho eles, mas eu... Aí você tem um termo, tá dando para ver? Ainda não chegou. Chegou. Pronto. Aí você tem esse termo de empréstimo, né? Quando você empresta a obra, ou que você, assim, as instituições museológicas, vocês que
pensam em ter memoriais, museus, você pode constituir um acervo com objetos de vocês, com acervo da própria instituição, ou vocês podem tomar emprestado. Assim como vocês também podem fazer empréstimos, né? Das obras que tem dentro do acervo de vocês. Porém, esses documentos, esse termo de empréstimo, ele precisa estar muito bem elaborado, os termos muito bem evidenciados, porque não sei se vocês acompanharam, mas um tempo atrás, Lindy lembra muito bem disso, teve um problema, lembra, Lindy, da Santa Casa de Misericórdia, com as obras do Paço, lembra? Do Museu de Arte da Bahia, né? O acervo era da Santa Casa, né, do Museu da Misericórdia, e ficou muito tempo no Museu de Arte da Bahia, e aí, quando essas gestões foram mudando, enfim, morreu a diretora e tal, aí a Santa Casa quer de volta, enfim, e já tinha muito tempo dentro do Museu de Arte da Bahia. Então, normalmente, se faz termos de empréstimo a curto prazo. As pessoas antes faziam a longo prazo e não estabeleciam o tempo de empréstimo dessas obras. Então, esses documentos são muito importantes, muito por isso, por conta do dia a dia das obras. Vou dar uma corridinha aqui para a gente não citar. Pode passar, Mafu, por favor, meu bem. Estou aguardando uma Mafu, viu, Lindy? Só volta chegou, é que aqui agora foi a minha internet que ficou um pouco lenta. Né? Passou muito, amiga. Volta só um pouquinho. Pronto, volta um pouquinho. Volta mais. Não, passa, por favor. Passa. Já falei. Teve o plano museológico. Pronto, para aí. E tem também o plano museológico. Gente, o que é esse plano museológico? Esse plano museológico, hoje, está sendo um dos documentos mais importantes. É o documento mais importante, mas ele está sendo um documento tão importante que ele é cobrado em alguns editais. Por exemplo, edital da Caixa Econômica Federal. Eles só dão recurso para quem tem plano museológico. Eu fiz o plano museológico do museu, o último foi o Museu Virtual dos Clubes Sociais Negros. E foi o primeiro plano museológico que foi feito alinhando a Lei 10.639 e 11.800, eu nunca lembro, a 10.011.000, tá? Eu consegui fazer todas as ações e os programas alinhando a questão racial, tá? Esse museu, esse plano, houve ruptura e tal com os grupos, eu não sei como é que anda o museu, mas tinha a página do museu, não sei como é que está hoje, mas eu fiz esse plano museológico, tá? E aí, então, eu vou entrar nesse segundo momento. E eu digo assim, fazendo uma analogia, ou parafraseando, Paul Preciato, né? O filósofo trans, ele diz assim, né? Eu sou o monstro que vos fala. Eu digo, eu sou a Joana Flores que vos fala. E aí, eu vou pedir licença, Mafu, e vou apresentar aqui esse vídeo de uma coisa que Lindy falou, e que eu acho que vai falar um pouco dessa segunda parte do meu trabalho hoje. O livro é a soma da inquietação da mulher negra e museóloga. Os museus lhe incomodavam. A museologia também. Precisava gritar que as memórias das mulheres negras estavam presas nos porões da historiografia oficial. As exposições para ela mais parecem a Casa Grande. De um lado, brancos e brancas. Do outro, a sombra. Trazem-se corpos sem cabeças, sem nomes, sem identidades. Desaparecem o passado. Ocultam-se recordações. Precisou-se de um conteúdo acadêmico.
Utilizou-se dos elementos textuais e não textuais. Chamem um sumário, a lista de figuras, as notas de rodapés. Clama-se pelas citações. Cadê a bibliografia? Opta-se pela referência. Para a denúncia e a coragem da renúncia. Busca-se pela ausência de identidade das mulheres negras nos museus, que apenas são objetos estereotipados de uma escravidão alegórica. Nossos corpos são suportes de memória. Cadê nossos nomes? As histórias de vida? Sobram-lhe, como imagem do livro, somente observações. Pessoas, obras, objetos, ambientes, roupas e placas descritivas aliam-se ao texto para dar voz às mulheres negras nos museus de Salvador. Provoca-se um diálogo entre o que se vê, de um lado, o fundo do papel branco, do outro, a tinta sempre na cor preta. Desloca-se o monólogo para além das saias e dos balagandãs. Constroem-se narrativas. Nada nunca foi dito. O silêncio é o reconhecimento do incômodo. O ineditismo trouxe resistência, questionamentos. Colocam na bandeja da academia o peso da sua militância, dando nome ao seu mundo perverso, seu amor à leitura, seu desafio de autoconhecer-se. Culminou em sobrevivência, virou indivíduo. Travou-se um diálogo entre brancos e pretos. Do lado de cá, a teoria. Do outro lado, todas as mulheres negras, porque pretas somos, porque me chamo Joana Flores. Ai, meu Deus, cadê minha tela? Oi, então, essa é a minha segunda parte. Coisa linda. Você lembra, Lindy? Lindy lembra que a gente usou esse ouro, esse negócio. No dia da defesa, não foi? No dia do lançamento do livro. Lançamento, foi. E aí, na verdade, essa equipe toda, esse grupo todo que aparece, pessoas não negras, mas foram as pessoas não negras, são as pessoas que idealizaram
e pensaram esse livro a partir de uma conversa a tarde toda comigo, e sem me cobrar nada, e como se fosse... E eles fizeram o projeto do livro, que é Alain e Lau, e eles fizeram um projeto para eu aprovar o livro, né? E aí, e o projeto já era muito bacana, mas quando eles... E aí eu já achei o máximo. Só que quando sai a verba, né? E eles não cobraram para fazer o projeto, para aprovar, eu já estava lindo. E aí, mas aí, quando eles recebem dinheiro, eu pensei que eles iam me dar, ia ser o mesmo projeto. Eu falei, não, aquilo dali era só para aprovar. Aí está o seu livro. Então, essa equipe de Alain e tal, Alain é o mesmo, ele acabou se tornando o parceiro meu, e que fez também Catrapsu, a menina que não existia, né? É presente também de Alain é que fez o projeto editorial dele, né? E aí foram um grupo de pessoas que participaram também da criação do vídeo, porque o que acontece? Esse texto é um texto meu, né? Felipe Veloso é um ator que vocês devem ter visto aí, e assim, tipo, quem tinha que ler era uma mulher, né? Era eu que tinha que ler o texto. Só que eu chorava muito quando eu lia meu texto. E Felipe Veloso, que é ator da Globo, hoje está aí estourado, Felipe é amigo de meu filho desde adolescente. E ele sempre foi fã meu, então ele falava, pô, tia, deixa pelo menos deixa eu ser o homem que pode ler sua coisa. E aí eu falei, pô, e aí eu estava chorando, eu conseguia, então ele estava no hospital, com a mãe internada, e ele lê o texto de lá. Então, assim, as outras pessoas são as pessoas que pensaram no vídeo, porque tudo isso, esse texto, foi o que eu atravessei, foi o movimento para esse livro. E aí é daqui que começa, então, embora para a segunda parte, porque tudo começa depois da dissertação de Joana Flores, por favor. Já vai acabar, viu, gente? E as pessoas que estão ali, as negras, tiveram também na abertura, Lili Almeida, o buffet foi dela, né? Os músicos, meu irmão, essa trilha de meu irmão, que é músico, né? Que era músico de Peter, músico de Ayla Menezes, enfim, e sempre faz as trilhas de minhas exposições e tal. Marcelo Pinho, que é músico de Daniela, junto com o Ricardo, que é músico de Vigília, enfim. Então, eles juntaram e fizeram essa trilha, e me deram, meu irmão fez a trilha, e eles fizeram a base de percussão e tal, para eu apresentar. Momó, que aparece com a boneca, é também um cineasta. Momó é um doutor hoje, psicologia, ele que fez um vídeo todo para mim, né? Ali tem as museólogas, a revisora Carla, que hoje é do Museu Irmã Dulce, Carla Costa, que também é revisora, formada em letras, que revisou meu livro, 2 livros meus, de Salvar a Terra e Mulheres Negras. Ali também tem a museóloga que fez a produção, Valéria Trindade. Tem também a professora Graça, foi minha orientadora, a filha dela que fez a produção do vídeo, a Maria, né? A Lindinova conhece, e aquele grupo que está ali no final, de jovens, é o grupo que antes da semana do lançamento eu vou conhecê-los através de Cris, que era autor de bando, né, do Bando Teatro Olodum, e aí Cris trabalhava com aqueles jovens em 2017, e aí os meninos começam, todo mundo pensando, eu lá em Portão, eu acho, e a gente pensando como é que seria e tal, o lançamento, como é que o vídeo... E aí eles falaram, tia, a gente acha que você deve sair nua, aparecer nua. Eu falei, meninos, pelo amor de Deus. E aí eu tenho a ideia de colocar malha preta, né? E eu mesma aparecer, né? Então foram deles a ideia de que eu aparecesse como uma sombra ali atrás, que foi feito dentro do Museu Afro-Brasileiro, os estagiários e estagiárias, gente, todo mundo me ajudando, da museologia, enfim, foi um movimento foi muito coletivo esse lançamento do livro. Então, eu sabia que eu estava com uma obra, com algo que saía da academia, mas que precisava estar para além da academia. E o que eu gosto muito dele é quando eu encontro pessoas. Essa semana tinha um professor aqui, não vou dar o nome, o cara é bem conhecidão, e aí ele estava na universidade, eu falei, oi, professor, tudo bem? Eu sou Joana Flores. Aí apresentei a mão dele, aí ele olhou, o senhor me conhece? Ele disse, eu lhe vi aí nessa sala ontem ali, você sentado e tal. Eu fiz, tá bom. Mas eu queria falar, na verdade, que eu queria fazer um trabalho no lugar que ele estava, né? Eu fiz, professor, eu sou autora do livro Mulheres Negras. Ele parou com isso.
seu livro, mas eu li seu livro, sabe? Então, eu encontro com a galera da rua, então, porque eu fiz um trabalho muito bacana. Eu colocava esse livro dentro dos ônibus, né? Nos coletivos, eu colocava esse livro dentro de praças, nas praças. Quando as pessoas nem pensavam nisso, eu colocava os livros em vários locais, porque eu queria que as pessoas lessem. Os seguranças dos museus, a galera do apoio. E eu achava lindo, porque eles vinham me dizer assim, ai, Jô, a gente nunca sabia que tinha isso dentro de museu. Então, assim, o movimento foi um movimento muito de partilhar um conhecimento que, de um lugar extremamente elitista, né, onde eu estava falando, era uma pesquisa que nascia, por isso eu dito, nunca foi dito, e isso causou um mal-estar muito grande. Então, acabei tendo inimigos dentro da museologia baiana, porque eles disseram que eu neguei, porque eu falo isso. Não é questão de negar quem tinha feito um artigo e tal. O que eu falo do nunca ter dito foi ter dado a cara e dizer assim, olha, tem mulheres negras, no lugar de estarem dizendo que é saia que é balangandã de crioula, diga aqui os nomes, aí eu dou 179 nomes na conclusão do meu livro, onde eu trago, né, o nome e eu vou pedir às pessoas, né, aparece Linde, Núbia Santos, Zelinda Barros, Lília Almeida, Silvia Nascimento, aparece um monte de gente, um monte de mulheres. Então, assim, a ideia era essa, era que a ideia de memória perpassasse o sentido do lugar de um lugar privilegiado da elite, né? Porque são as nossas memórias que eles estão manuseando, né? Aos moldes, né? No modus operandi dele. Então, a partir daí, por favor, Mafu. Mafu travou de novo, bichinha, coitada. Não, tô aqui. Joana, eu não sei se quem aparece ali também no vídeo é Maria Teixeira ou não? É Maria Teixeira, filha de Graça, ela que produz o vídeo comigo dentro do museu. Maria Teixeira, atriz, filha de Graça Teixeira, minha orientadora. Eu acho que eu conheci aqui em São Paulo. Maria Teixeira ela tem um trabalho, sim, no SESI, né? Ela trabalha e ela mora em São Paulo. É Maria Teixeira, filha de minha orientadora. Foi ela que produziu comigo o vídeo. E aí, esse livro ele teve muitos desdobramentos. Gente, não dá para eu colocar aqui os lugares por onde eu passei, né? Eu saía do Brasil, mas foram muitos e muitos. Eu fui para o Bando Teatro Lodum, junto com o Lazo, fazer lançamento, brincamos muito, eu brinquei muito de distribuir esse livro, que era um livro que não era pago, nunca cobrei desse livro, não podia ser. Então, eu ficava pensando quais os lugares esse livro precisa estar, ele precisa estar. E aí a gente fez, o pessoal do Bando Teatro Lodum, com a peça, acho que foi o Cabaré da Raça, numa das temporadas, eles me chamam. E aí a gente tem a ideia com Shirley, né? Minha filhota, Shirley Sangeva, e a gente tem a ideia de colocar, eles colocam números embaixo das cadeiras, e ao final eles perguntam assim, gente, tem uma surpresa, levanta aí, embaixo da cadeira tem um número. E todo mundo que tinha um número, na verdade, tinha ganho um livro. Isso foi o maior, e foi no dia que Lazo se apresentou, então foi muito bacana, assim, a gente estar nesse lugar. Eu ia para as escolas, para criancinhas, e aí como eu tenho um jogo, né, de tabuleiro, né, que eu disponibilizei para as escolas públicas, mas ninguém quis, eu fiz esse jogo de tabuleiro, onde eu criei um museu da mulher negra, que é meu sonho, né, Museu das Mulheres Negras. Eu até conversei com o Valdeci agora, por último, em um encontro que a gente teve aqui, da Marcha das Mulheres Negras, mês passado, e a gente está falando sobre essa ideia de que a gente não tem um Museu das Mulheres Negras. Eu falei, no meu livro eu fiz. E aí eu fiz, como é que eu falo para as crianças sobre esse tema? E aí eu criei, né, Linde? Na escola, as meninas negras são sempre as últimas a serem escolhidas nas brincadeiras e nas atividades em equipe. Então, os meninos vêm, as crianças vêm com o dadinho e vai jogando. E aí vai encontrando o nome das mulheres, por exemplo, a avó de Zumbi dos Palmares, a Qualtune, né? Mas se bater com racismo, tem que voltar às casinhas. E aí, isso também chamou muita atenção, porque eu ia para as escolas e eles diziam, eles ficavam felizes, levavam para os pais, e eles ficavam com os joguinhos. Então, isso foi uma estratégia minha também de falar desse tema, trazer essa ideia de memória e de uma memória negada também para as escolas. E aí, foi algumas imagens que eu botei de desdobramento, de apresentações minhas. Aí, é Ricardo Ismael, no jornal, apresentando o livro, aí eu dei um print assim para colocar e tal, mas não deu para colocar tudo não, gente. Por favor, Mafu.
E aí eu vou perguntar, gente, já na minha tese, e vou perguntar para vocês que estão aqui, com certeza, com ideias, todos vocês, fazedores, né, coloquei o aí, todas e todos vocês, fazedores de memórias. Só um pouquinho, amiga, acho que passou aí, eu fiz a pergunta, eu trouxe muitas reflexões. Essa é a primeira? Depois dessa? Não, depois dessa imagem, por favor. Por que arquivar e para que precisamos desarquivar vestígios? Bem, eu trago vestígios com o conceito, né, cunhado no livro de Cristina Sharp, né, que foi um livro que foi meio que bíblia, assim, na minha tese, no vestígio, negridade e existência. Né? E aí eu começo a imaginar que, ao mesmo tempo que somos vestígios, a gente também está lidando com esses vestígios, na minha perspectiva, da escravização nesses espaços. E aí, eu uso o termo de desarquivar, porque eu acho que o arquivamento que se faz hoje, e aí a gente puxa um pouco para o arquivo da escravidão de Saidiya Hartmann, né? Quando ela vai fabular com a Vênus em 2 atos, é que o próprio Lázaro, na música, ele vai dizer sem nome e sem fotografias. Então, os museus, e aí, como eu fiz a tese no campo das letras, né, eu brinquei com a literatura, trapaceando a língua, que é a língua museu. Né? E aí, o que é que eu fiz? Eu penso que quando a gente pega esses objetos e, ao invés de arquivar, a gente desarquiva, a gente tira ele do lugar que foi consolidado pela branquitude que está dentro desses espaços e a gente vai refazer, né? Nós vamos fazer. Nós não estamos aqui para refazer. Assim como o meu trabalho não é para reparar, né? Eu não quero reparar a partir do que sobra da branquitude ou dos grupos ditos hegemônicos brancos, não negros. Na verdade, a gente desarquiva os arquivos para que possa as memórias nossas se libertarem, porque eu penso que, da mesma maneira, como João Vargas e outros autores vão falar da morte social, né, que foi o primeiro movimento no período da escravização, né, pós-colonização, de fazer aquele sujeito se enxergar naquela condição de escravizado, matá-lo socialmente, né, quando ele tira tudo. Então, e para mim, os museus, eles continuam fazendo isso, simbolicamente, quando eles tiram nomes, sobrenomes, escondem as histórias, colocam o escravagista falando como se estivesse falando por nós, né? Então, colocar um balangandã, e como balangandã de crioula, joias de escravas, né? E é interessante porque esse livro, ele provocou essas instituições, ainda que elas não me convidem, tá? É bem interessante. Você me diz, Jo, a gente está mudando aqui o museu, mas elas não me chamam, tá? E o mudar é muito interessante. O Museu Carlos Costa Pinto virou agora Margarida e Carlos Costa Pinto. Agora não vai ser mais joias da escravidão, vai ser joias da liberdade. A gente não tem essa liberdade. A gente não consegue ter essa liberdade. Que liberdade é essa dita por museus brancos, né? Por museus não negros, por museus cujo o espaço é todo formado por uma equipe em que negros e negras e negros vão estar nos lugares de portaria e da limpeza dos banheiros. Né? Por gentileza, Maju. Então, eu fiz essa pergunta para vocês. Por que a gente precisa arquivar, por que arquivar e depois desarquivar? E aí eu acho que, é o que eu já antecipei, essa morte social eu trago na minha tese como uma mortificação simbólica que é atribuída ao povo negro de África e em diáspora no Brasil, quando se dá o processo de fabricação da memória da escravização em museus ainda no século XXI. E essa foi a pergunta que norteou toda a minha tese. A quem servem as memórias da escravização a partir dos corpos femininos negros fabricadas em museus no século XXI. Pode passar, por favor, Maju. Mafu, que eu quero Maju, Mafu. Desculpe. E aí eu vou fazer outra pergunta assim para a gente, né? Como mover com as ferramentas de gerenciamento, aquelas que eu passei lá atrás, ficha de identificação, inventário, arrolamento, numeração,
Como é que a gente vai mover com as ferramentas de gerenciamento sem cair na armadilha pré-escrita de uma preservação idealizada para gerações futuras? E aí eu vou com a pergunta: que geração passada consumiu essa memória da escravização? Foi a minha e foi a sua? Foi a de vocês? Não. Quem consome essas memórias são os descendentes dos não, que eu acho que eles não passaram, dos colonizadores e dos escravagistas. Então, como é que a gente pega essas fichas e a gente, a partir do nosso olhar, do nosso repertório, a gente vai trabalhar e vai mover no processo de desarquivar memórias, né? Como é que eu denomino? Quais são as informações que eu vou querer compor na minha ficha? Eu preciso reproduzir essa mesma ficha, né, que foi configurada pelo IFAM, né, e que o ICON, enfim. Eu posso fazer de outra maneira? Pode passar, por favor, amor. E aí, voltando da questão das gerações, porque esse é o lema, né? Preservando memórias para as futuras gerações. Qual a geração dos nossos consumirá se ela está sendo extinta? Como vamos contar a história que não foi contada? Pode passar, por favor. Qual a função social que os museus vêm discutindo desde a década de 60, a função social dos museus? E aí eu pergunto, qual a função social desses arquivos para a vida e morte de jovens e crianças negras assassinadas em nosso país? Será que a museologia desses museus, que está aí, posta nesses espaços, nas academias, dão conta? Por favor, pode passar. E aí, como subcomos, né? Eu sou um subcomos. Fred Mota e Stefano Harney, 2024, eu pergunto, qual a estratégia de recusar e romper com o modelo europeu de preservar patrimônios, esse modus operandi de fabricar memórias da escravização validadas pelas publicações de profissionais acadêmicos, não negros, não ativistas, legitimadas como conhecimento? A nossa Patrícia Hill Collins vai trazer aqui, lá no livro dela, né? No Feminismo. E aí é o que Mafu trouxe, é o que Linde trouxe hoje, né? A gente precisa também legitimar o conhecimento que está sendo produzido sobre memórias, sobre museus, né? Por favor, Mafu. O que fazer com os vestígios e como manipulá-los ao ponto de constranger os grupos que continuam no poder a demandar epistemologicamente as ações idealizadas, mas que por nós são produzidas, nós somos autores, produtores e produtoras das contranarrativas que eu trago de museus hegemônicos, nós produzimos na contramão da violência sistêmica, quando usamos os nossos corpos museus para abrigar memórias em becos. Eu cunho, gente, o conceito de beco como um beco, lugar, espaço de memória. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a partir do livro de Conceição Evaristo, Becos da Memória, que nós temos memória dos becos. E essas memórias dos becos são as memórias guardadas, principalmente pelas mulheres negras, que têm seus filhos assassinados pela violência sistêmica, pelo virar de costas do Estado, né? E a gente chega nas casas dessas mulheres e a gente vai encontrar um vestígio dessa memória. A gente vai encontrar uma camisa guardada, a gente vai encontrar uma fotografia escondida dentro de algum lugar que elas guardam e elas olham todo dia, elas vão chorar. Por gentileza, por favor, Mafu. Quem guarda a memória das vítimas da Covid-19, assassinadas por um governo genocida e negacionista, quando negou protocolos de isolamento, a vacina e o direito à informação? Isso foi tema de uma palestra que eu dei em 2020, durante a pandemia. Memórias pandêmicas, né? Quem é que cuida das memórias pandêmicas? Por favor, não são esses museus tradicionais. E quem inventariou esses corpos das memórias pandêmicas que se foram? Pode passar, por favor, Mafu. A pesquisa e o projeto de organização dos lugares de mulheres negras, de memórias negras. Aí está, voltando para o que Linde trouxe e para o que Mafu estava trazendo na sua produção. A pesquisa e a projeto de organização de lugares de memórias negras feito por pessoas negras. Por favor, Mafu. São esses autores e as autoras negras que a gente deve procurar. Elas deram aula antes de mim. Quando vamos pesquisar
quando vocês forem montar seus espaços de memória, seus lugares de memória, seus museus, enfim, suas casas de memórias, procurem os autores e as autoras negras, porque eu tenho participado, já participei muito de eventos, eu comecei a não querer ir, de participar de eventos do nosso povo, e que na hora, é engraçado, eu que escrevi o livro, mas na hora que eles vão citar quem embasou o trabalho deles, eles vão trazer toda a branquitude museológica. Toda. Joana nem aparece na lista, tá? Então, vamos trazer também os e as profissionais para trabalharem com vocês, para fazerem parte desse jogo. Tem muitos museólogos e museólogas, gente, e arquivologistas e bibliotecários negros, negras e negros nesse país, desempregados, tá? E também as curadorias. Não deixemos nos enganar quando os museus da branquitude chamam alguns negros, faça uma curadoria de exposições temporárias. Eles estão nos usando, estão usando os nossos e as nossas. Por gentileza. E aí, eu trago, desse lugar de saberes, eu trago o Museu Quilombola, de mestra Ana Rodrigues, fez parte da minha tese. Eu estive lá no Quilombo, dormi na cama de mestra Ana, ela que é uma geógrafa, uma mestra de saberes, ativista, lá do Congo da Paraíba, né? Conde da Paraíba. O museu que guarda a história deixada por Negra Lenira, a mulher marcada para morrer. A mulher que eu não vi o edital da Casa Sueli Carneiro, e que seria a minha biografia, seria a história de Lenira, a mulher marcada para morrer. E aí é que tem esse museu aí, o vídeo não quer rodar, ele estava tentando aqui, eu vou tentar, ele não quer rodar, é uma casa de taipa, né, onde os objetos, aí a casa delas, que eu tive lá, com tia Lenita e Lenira, e mestra Ana. Lenira foi a primeira mulher candidata lá, que foi eleita, mas não conseguiu tomar posse, se não me engano, como prefeita, durante a época do coronelismo, e ela foge, desaparece dos filhos por 6 meses, porque queriam matá-la e ela não assume, tá? Isso lá na Paraíba. Por favor, amor. E aí eu trago como um desabafo de uma pessoa, de um profissional, um doutor, Lindy deve conhecer, um Ogan, né? Antônio Marcos Passos, colega também, ela é museólogo, mestre e doutor em antropologia, e aquela exposição Exu, Lindy, lá do Museu Afro Brasileiro da UFBA, né? Que ficou... ela foi pensada por Antônio Marcos, quando ele fez parte do jovenzinho ainda, olha aqui, ó, no meio, ele foi do Museu Mãe Mirinha de Portão, o Museu Comunitário Mãe Mirinha de Portão, quando ele fez parte da equipe. E aí ele faz a exposição, pode passar, por favor, amiga. E aí depois ele faz uma releitura, junto com a professora Graça, no Museu Afro-Brasileiro da UFBA. Algo que poucos falam, eu não sabia, vim saber, por acaso, outro dia, conversando com ele. Aí eu pedi. E aí ele mandou um recado e eu quis passar. Por favor, amiga. Jô, só para te dar um toque, que a gente tem 30 minutos para encerrar o curso. Já está. Isso. A gente ver se a gente consegue fazer uma... É porque eu fechei 1h, tinha começado 5h30, aí eu cravei por conta de 1h que vocês tinham me dado. E aí foi a exposição, pode passar. Ele mandou um recado: combater o racismo, o preconceito e toda a colonialidade exige de todos nós que também saibamos dar valor às mulheres e homens pretos, suas competências profissionais e seus trabalhos realizados em nossas comunidades. Invisibilizar esses agentes culturais e suas expertises é compactuar também com o processo violento da colonização nos dias atuais. Eu vou dar um break em você aí, amiga, e vou botar o videozinho de encerramento, tá bom? Curtiu. Tá bom? É para descompartilhar agora, né? Descompartilha. Eu vou botar eu vou ver se eu consigo, né? Que Chico conseguiu aqui. Vai ter que sair no WhatsApp, porque ele é do Instagram. Não sei se vai conseguir ir. Estão vendo aí? Deixa eu ver se ele vai tocar. É bem curtinho. Tenta de novo. Não. Bora? Agora. Quero recontar a história do Brasil que não inclui a história dos meus e das minhas ancestrais. Não aceito que silenciem a história do meu Tem como expandir, Joana? que com os indígenas construiu a história de nosso país. Tá no Instagram. As tentativas de apagarem o protagonismo do povo negro são muitas. E todo dia querem nos calar.
força das minhas ancestralidades me impulsiona a gritar por um futuro construído com dignidade, justiça e igualdade de direitos para negros e negras do Brasil. A nossa história deve ser contada por nós. As memórias de nosso povo pertencem a cada um de nós. Quero preservar cada pedaço da história que foi ocultada para que os meus filhos e filhas, netos e netas tenham lembranças para se recordar. Eu quero gritar para o mundo. Eu apoio o Museu do Povo Negro. Muito obrigada. Maravilha, Joana. Eu até mandei recadinho para você também, depois você vai quase que aparecer ali. Ai, ai. Mas, enfim. Está fechado o seu áudio. Amiga, foi porque eu tinha cravado de 5 às 6, não foi? Aí, como começou... A gente começou realmente mais tarde. Mas tudo bem, vamos lá. Mas foi maravilhoso. Pode passar, pode encerrar. Foi só atravessando as teorias, os livros, enfim. Mas eu ia encerrar com aquele vídeo mesmo. Maravilha. A gente sempre deixa esse tempinho, né, Joana, para as pessoas entrarem também. Eu tenho certeza que tem gente aí que está querendo conversar contigo mais. E quando eu estava aqui assistindo a sua, eu sei de todo o processo, como é que foi, né? A gente trocou, inclusive, na edição passada, algumas vezes você compartilhou com a gente, né, o seu momento, os atravessamentos aí durante a construção da tese, e a gente sabe o quanto é pesado e quanto é difícil, e o que nos salva é o aquilombamento. E foi isso que você, de forma belíssima, apresentou para a gente, como você construiu todo o seu processo dentro da academia, se aquilombando com os seus, com as suas, né, para produzir um trabalho que tem esse objetivo fundamental, que é o objetivo de nos mostrar, né? Quando, aquilo que eu falei no início, quando a gente viu o seu livro, aquelas mulheres todas, a gente se sentiu existindo, né? Dentro de um espaço que era improvável para nós, que é o museu. Porque essa ideia do museu, que é da pedra e do cal, dessa ideia do museu, do que é tradicional, leia-se, né? Colonial, leia-se um lugar de guarda de acervo material, né, onde o que nós produzimos de materialidade não é dado a gente essa autoria, né, como é o caso da Igreja do Rosário dos Pretos, que a gente sabe, a história trouxe para a gente, né, a história da construção daquela igreja, que foi toda feita por pessoas negras, escravizadas, mas que, para a sociedade, é uma ação e é uma agência colonial, é uma agência branca, europeia, e a gente faz aquilo que Ana Célia nos orienta, né? Eles fazem e a gente vai e desfaz, mas a gente desfaz para fazer, né, com as nossas mãos e com a nossa assinatura. Então, eu quero te agradecer muito e quero dizer que a gente tem tempo, sim, nós temos um tempo ainda para conversar. Enquanto você apresentava, eu lembrei muito de outras companheiras e companheiros que passaram por aqui, né? Fiquei lembrando muito do módulo 1, onde nós recebemos artistas visuais, produtoras de arte, que reconstruíram, né, a imagem, reconstruíram a arte, reconstruíram acervos nos lugares de silenciamento, nos lugares de ausências. E foi isso que eu vi também no seu trabalho aqui. Então, eu queria te agradecer e dizer que a gente está aberto, gente. Eu sei que a gente tem tempo, sim, nós temos ainda alguns minutos. Essa aula é a última aula do módulo. A previsão era que você apresentasse no primeiro módulo, né?
Mas no primeiro, não, no segundo, não foi, Mafu? Era no segundo, mas era dia de São João. Hã? Era dia de São João, exatamente. E era dia de São João, por ser dia de São João, a gente pensou, imaginou, né, que muitas das pessoas que estão aqui são do Nordeste, né, são de lugares onde é feriado, inclusive, porque é um dia que marca tem a marca cultural desse povo nordestino que constrói as festas juninas como um lugar de expressão, né, de seus fazeres artísticos, culturais. Aí essa aula não foi, a gente não pôde, né, fazer, a gente suspendeu e, enfim, que seria o seu dia, que inclusive onde você estava aí no Recôncavo, né, seria mais ou menos impossível, né, seria muito difícil você fazer uma aula de lá. Mas é isso, gente, vamos lá, quem quer falar. Então, hoje você acabou fazendo o movimento da circular, respeitando o movimento espiralar, né? Você acabou que era para ser no fim, ou que ser no começo, acabou vindo para o fim, né? E foi, assim, muito bacana te ouvir. Está aberto, gente. Não sei se Mafu quer falar. Você quer falar? Pode falar, Nelly. Ai, gente. Tá difícil. Foi muito lindo. Na minha história toda, desde que eu comecei aqui com vocês, eu vi outro mundo. Embora eu venha trabalhando há muito tempo com a questão racial, desde a fundação do movimento de mulheres negras, a minha trajetória na universidade, que eu consegui fazer projetos de ação afirmativa, consegui ter muitas alunas bolsistas negras com projetos de memórias, mas não assim, eu queria estar começando agora o meu trabalho depois desse momento com vocês, porque aprendi demais, estou com algumas ideias aqui, vou tentar, né, ver se consigo forças e parceiros para me ajudar a fazer isso, gente jovem com esse pensamento, essa força que eu vi aqui agora. Mas é gratificante. Valeu por toda a minha formação estar com vocês. Ouvir, assim, o primeiro momento foi impactante e esse agora é de uma força. Obrigada, Joana, por trazer tudo isso para nós. Obrigada, Lindy. Obrigada, Mafu. Vocês vão ficar realmente na minha história, no meu pensamento, e à medida do possível, dentro dos meus limites, porque eu não sou assim muito familiarizada com rede social, com essas coisas assim, de estar lá no Instagram, eu me perco toda, mas eu vou tentar me organizar para acompanhar, para continuar acompanhando e para produzir ainda no tempo que eu estiver ainda por aqui, produzir alguma coisa, trazer pessoas. Eu já estou conseguindo mais ou menos cativar algumas cabeças para virem junto, e vai ser muito bom, vai ser realmente o coroamento de todo o meu compromisso com a ancestralidade. Muito obrigada mesmo, muito obrigada à casa, a todas as pessoas que fizeram depoimentos aqui. Cada vez a gente saía mais assim, empolgada, mais fortalecida. Um beijo no coração de todas. E eu só espero que a gente consiga continuar conversando de alguma forma, porque não pode acabar assim, não pode. Um beijo grande, desculpem, né? Mas foi muito bom. Ai, Nelly, eu vou chorar também. Você é maravilhosa, eu botei até no chat agora, te agradecendo, porque toda a riqueza que você trouxe, todo o exemplo que você trouxe, do seu comprometimento com essa luta, um trabalho maravilhoso que você faz, foi para a gente, para todas nós, muito, muito gratificante encontrar você, viu? Eu vou lá te ver, viu? Me aguarde, vou lá conhecer a casa. Onde é a casa? Um pouquinho para a Joana da casa. Onde é, Nelly? Vale a pena. Só no sonho.
né? Fechou. Está fechando. Agora abriu. Ela está só no sonho, no desejo, mas nós estamos na hora que for inaugurada a Casa Antonieta de Barros, com certeza vocês serão convidados. Vai ser feito já está em um projeto municipal, mas nós estamos juntas lá. Eu quero ir contar a história. E a Giana vai fazer as fichas. E eu quero ouvir história. Você quer contar? Eu quero ouvir. Eu não quero fazer ficha, não. Eu não quero fazer ficha. A propósito disso que você colocou agora, eu achei que uma coisa muito bacana, que você trouxe um caminho das pedras para a gente, que aqui ao longo desse tempo todo, né, desses 12 encontros, quase 3 meses, né, gente? Quase 3 meses juntas. A gente viu brotar projetos incríveis em todos os níveis, de todas as gerações, de todos os lugares do Brasil. A gente teve uma presença muito forte do Norte, temos uma presença muito forte do Norte nessa edição. Mas foi muito bom poder te ouvir descrevendo também e também ensinando para a gente um pouco a importância da gente estar atenta, da gente também se instruir, se formar para disputar os editais, porque a gente não tem dinheiro, né? Aí Sara balançou ali a cabeça, a Sara tem um projeto belíssimo, todas aqui têm, gente, é incrível, é um manancial, viu, Joana? E aí eu acho que vale muito a pena a gente é uma coisa que é um exercício, acho que em todas as edições, mas essa eu senti muito mais forte, e é das trocas, né? As redes sociais, os nossos endereços, os nossos, né? As trocas e as interações que a gente vai fazendo aqui com quem está com um projeto que é próximo ao nosso, com quem está mais perto, com quem pode trocar com a gente. Tem sido uma troca muito bonita aqui no Fazedoras 4. Né? E eu acho que você trouxe muita coisa para a gente, e eu tenho certeza, conhecendo você pela sua generosidade, que você vai abrir também os seus endereços, né, para que as pessoas possam estar trocando. Né? Mafone está com a mão levantada, mas temos tempo ainda, viu, gente? Rafíssima, Natália, vamos se inscrevendo, Angélica, para a gente aproveitar mais ainda de Joana. Eu queria complementar o comentário da Líndia, agradecendo que você falou que é muito simples, mas às vezes a gente tem as ferramentas, mas a gente não consegue se organizar, né? Uma tabela do Excel com 3 colunas, então pode ser o começo para conseguir fazer essa disputa, então te agradeço por isso, mas eu também queria que você falasse do livro das mulheres, né, no museu, como que a gente faz para adquirir, se a distribuição ela foi gratuita, mas você ainda consegue imprimir, como que está acontecendo esse pós também, né, da circulação desses materiais, porque você fez uma distribuição gratuita, foi isso, né, no edital, e se ele também tem uma cota disponível para venda, enfim, ou se a gente também consegue online, porque a gente não colocou no mural. Acho que pode ser de interesse e acho que é um espelho para que a gente possa disputar esses espaços também, né? E aí, complementando o que a Lindy trouxe, eu tenho os meus livros, eles estão sendo distribuídos por uma editora, que é uma editora também de pequeno porte, mas é forte, assim, na internet e nas escolas, mas as 2 publicações eu fiz primeiro com edital público, antes de colocar na editora. Porque eu acho que é importante o que a Joana traz. Esse dinheiro, ele é nosso, esse dinheiro que eu fiz, ele é de vocês, e a gente precisa disputar com as nossas memórias e com os nossos projetos. E é isso, às vezes um livro, ele, por mais acessível que seja, muitas vezes ele é caro, quando a gente vai pensar o público que eu quero atingir, né? Então, o livro hoje está R$70, R$60. Eu fui nas comunidades que eu queria, eu consegui fazer essa distribuição gratuitamente, e o restante agora circula comercialmente, né? Mas na favela, né, de Paraisópolis, né, consegui fazer essa distribuição, e mesmo em outros espaços, né, como a Joana fez também, aí um coquetel e tudo, também fiz na biblioteca municipal. Mas é isso, às vezes a gente paralisa, mas a gente precisa ocupar todos esses espaços e precisam nos pagar para fazer os nossos projetos.
É bom, às vezes, a gente fazer vaquinha, mas é isso, tem o dinheiro do governo, a gente precisa se estruturar, organizar as planilhas, né? Brinquei com a Joana, a gente vai fazer as fichas, porque é isso, com o material organizado, a gente consegue disputar, né, esses materiais, mas queria ouvir de ti, Joana, e aí depois a Angélica vai falar. E ousar também, não é ousar, que é um ato de ousadia, né? Vai passar para ela, talvez porque tem Angélica e tem Rafíssima. Podia fazer um bloquinho, será? Sim. Angélica, você pode falar, depois Rafíssima, e aí a Joana responde as 3. Oi, pessoal, boa noite. Eu pouco falo, né? Mas só que eu acho que hoje eu não tinha como passar essa oportunidade. O curso em si já transformou muita coisa na minha vida, principalmente por conta de trabalhar em museu. Então, essa aula é, assim, um grande encerramento para mim. Joana, você está me dando esperança, porque eu entendo que essas instituições, elas são mas tão difíceis da gente conseguir fazer o simples, né? Que é apresentar uma ideia. Eu tenho um projeto de apresentar mulheres negras dentro do tema que é apresentado no museu que eu trabalho, e desde o início, quando eu apresentei esse projeto, era uma coisa muito difícil para eles. Então, eles falavam, não, mas é difícil, a gente não consegue, a gente já não conseguiu recuperar a história dessas mulheres. Então, eu sempre ouvi vários nãos, e com a minha inscrição e o fazer o curso, foi bem interessante que a semana passada eu tive o meu primeiro sim, que foi, eu falei para eles, estou chegando ao final do curso e eu gostaria de apresentar para vocês um projeto de uma exposição virtual. Será que a gente não consegue fazer uma exposição virtual? E aí eles falaram para mim que sim, que vai ser possível fazer uma exposição virtual dessas mulheres negras que eu trabalho no Museu do Futebol. Então, assim, já é um grande avanço para mim, né? E eu sei que a gente começa do pequeno, quero conseguir coisas maiores. Então, assim, com a Joana hoje, eu entendi que dá para conseguir coisas maiores, né? E a gente pode ir avançando. Então, assim, é essa coisa que a Mafone acabou de falar, de se estruturar também para apresentar algo, porque é aquilo, né? Em museus a gente vê realmente as cabeças são aí pessoas brancas, né? Pessoas que estão acostumadas a lidar com poder e que não abrem mão desse poder para muita coisa, né? Então, a gente tem muito que tentar hackear esses espaços, né, e chegando, e também de maneira cada vez mais especializada, para que eles possam ver que a gente está preparado, né? Então, assim, eu quero agradecer muito, de verdade, porque esse curso não foi só um curso, como eu falei no início, foi uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, uma mudança de postura que eu passo a tomar no museu onde que eu trabalho. E eu acho que não só no museu, mas de vida profissional e para fora dela, assim. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo. Rafíssima. Obrigada, Angélica. Que bom te ouvir também. Angélica. Eu estou chorando desde que a gente começou, 4 da tarde. Toda vez eu lembrando ao longo do dia, caramba, mas é hoje mesmo o último dia? Assim? Eu acho que hoje é o último dia de fechamento de ciclo para a gente daqui para frente dar uma outra forma de continuidade, né? Acho que todas nós estamos afim, assim, de nos continuar. Por isso que a gente chegou aqui, né? E por isso eu quero agradecer a vocês. Eu achei maravilhoso a Joana estar aqui nesse encerramento, porque eu acho que era a energia que a gente precisava também, né? Essa coisa da paixão, da mesma forma como eu sinto a Lindy, a Mafu, e o que a Maite falou no início, né? Serem apaixonadas por isso aqui, né? E eu acho que isso fez toda a diferença para a gente, sabe? Porque, óbvio que o fato de todas sermos pessoas negras
isso já integra a gente, isso já nos chama para a gente, para dentro, né? Mas quem orientou a gente até aqui, quem nos encaminhou, quem nos apresentou todas e colocou cada uma na roda, vocês foram fundamentais, né? E hoje nós temos 3 de vocês, né? Junto com a Joana, que foi uma das fazedoras do ano passado oficialmente e que é fazedora antes desse curso existir, assim como todas nós, né? Eu quero agradecer muito por tudo, como a Jaque falou mais cedo, a gente está semeando todos esses quilombos que estão aqui dentro da gente, a gente precisa se encontrar para ir se aquilombando e aumentando esse aldeamento, né? E aí eu acho que a fertilização disso, a brotação disso é daqui para frente por muito tempo, né? E eu viver isso, essa experiência nossa. Acho que muita gente, assim como eu, que quis falar alguma coisa e não conseguiu em algum momento, tentou falar, e não foi só a internet que atrapalhou, mas foram os nossos impedimentos internos, né? Às vezes a gente se desnudar, falar do que é tão dentro da gente, a gente nem consegue, a gente não sabe fazer, mas muitas vezes os próprios silêncios, o exercício da escuta da outra já disse por todo mundo, né? A gente vai se reconhecendo, vai se espelhando. Eu acho que essa experiência, para mim, foi a maior experiência nos últimos tempos de espelho. E é um espelho que eu precisava muito, porque é um espelho que não me deixou com vergonha, é um espelho que não me deixou intimidada, é um espelho que me faz pensar no antes e no daqui para frente, de uma forma sem culpa, tratando as dores, né, sem lidar com as minhas memórias como um trauma. E isso é muito importante para mim, porque poucas vezes eu acho que eu nem consigo me lembrar, na verdade, de outras experiências que tenham sido desse jeito, né? Que eu não tenha que me esforçar para parecer ser alguma coisa, né? E que até o erro, ou até uma desconexão, ou até a minha fala ser interrompida por uma questão de internet, nada disso é um problema, porque eu sei do que vocês estão falando, mesmo não tendo passado pelas experiências de cada uma, e eu sei que vocês também sabem do que eu estou falando. Porque a gente se sabe, eu quero agradecer por conta disso, sabe? De vocês, da dona Sueli e da casa, ter feito isso com a gente, né? A gente se encontrando, das que sabem da gente. Isso é maravilhoso. E agora tem sido com maior frequência, mas já foi muito raro. Axé, sabe o que for. Ai, que coisa mais linda, né, Lindy? Ela é poeta das grandes, viu? Só ela falar, já estou aqui, eu estou assim, toda ela falando e eu toda me desmontando. Eu estou emocionada. Aqui é cheio desse povo. Gente. E aí eu vou agradecer a Nelly, né? Ô, Nelly, pode me chamar, uma fantasia, eu faço ficha de boa também. Mas eu posso fazer também outras coisas, viu, Nelly? Pode me colocar aí como uma colaboradora do... só vi Joanita de Barros, foi isso? Como é o nome? Eu não vi direito, cortou para mim. O nome da casa aqui, Nelly, está fazendo? Antonieta de Barros. Ah, da Antonieta, eu não vi a Antonieta, saiu para mim, não. Afe Maria, eu já quero ser voluntária, mulher. Pode me colocar na sua listinha de voluntárias, e quando eu digo, eu vou mesmo. Então, Mafu, e assim, todo dia eu quero muito, eu sonho, agradeço a Deus que a gente vai todo mundo caminhar assim como você, produzir, sabe? A gente não pode parar de produzir, viu, Nelly? Então, parabéns pela iniciativa de estar aqui com a gente. E aí, Mafu, então, o livro realmente foi gratuito, né? Foram 3.000 livros, porque, na verdade, o dinheiro era para 2.000 livros, mas eu consegui fazer bom uso, né, como disse o governo do estado. Eu fiz 3.000, ainda coloquei essa falsa capa, e ainda devolvi dinheiro, porque eu não sou maluca, e mulher preta, ficar com o dinheiro dos outros, que sobrou, dizendo que eu comi o dinheiro dos outros. Então, ainda devolvi dinheiro ao governo do estado. Só que aí fiquei com 2.400 livros, e 600 livros ficaram com impacto. Essa pessoa que acabou de ligar aqui, talvez a Lindy conhece, é a Cristina Coelho. Ela é a responsável pelos meus livros no impacto. E eu entrei em contato com ela antes de ontem, pedindo se ela podia me arranjar 5, porque desde 2017 que eu peço um livro a ela. Ela falou, Joana, não pode, é o livro que mais sai, enfim. A minha dissertação está disponível no repositório da UF. A segunda edição é um livro muito cobrado. Eu estou conseguindo agora, estou entrando em uma fila, né?
de uma instituição. Amanhã, que vão ver ainda, vão me dar a resposta, eu vou entrar em uma fila para fazer a segunda edição, já com um pós-fácil, com um texto meu já sobre o desarquivamento e sobre os corpos museus no livro. Então, ou a dissertação, que quando eu leio, eu acho que eu tirei muita coisa, né? Precisava cortar por conta de dinheiro, de tudo. Então, a dissertação eu acho ela belíssima. A dissertação, para mim, tem coisas que eu digo que na próxima edição eu quero botar de novo. Angélica, eu estive no Museu do Futebol em maio, Angélica, e eu fiquei realmente procurando onde é que estava o povo negro ali, porque aquelas imagens do futebol, né, amiga? E aí eu ainda tentei meio que tentar conversar com alguém, mas também eu não tive acesso. Mas eu fico muito feliz e também me coloco à disposição, coloquei meu telefone aí. Eu sou uma pessoa muito, Lindy conhece, eu sou muito altruísta, eu sou muito dada, eu acho que, enfim, eu acho que é para isso, eu não guardo nada, até mesmo em projetos que vocês quiserem, precisarem, não deu tempo de mostrar tudo, quiserem pedir, enfim, eu estou super à disposição. Só diz, a Joana estava lá no Fazedoras, está de boa, podem me procurar mesmo, eu sou isso o tempo inteiro, né? E Rafíssima, muito obrigada, obrigada por sua pessoa, Maria Serrati, que eu estou vendo poucos rostinhos aqui, muito obrigada, Maria Serrati, muito obrigada, Rafíssima, que a gente continue sendo espelho, né? Uma das outras, né? Um espelho bacana. E dizer assim, que apesar daquele vídeo aparecer um monte de gente branca, algumas pessoas brancas que chegaram na reta final, eu acho que a gente não pode deixar realmente, eu digo sempre, que até dos que eu mais gosto da branquitude, eu ainda desconfio. Então, infelizmente, a gente está aqui sempre desconfiando, né? Porque a gente precisa desfazer, não é? E a gente é muito usado também por isso. Mas agradeço já a todo mundo. Me desculpe se eu precisei correr. E obrigada, professora Sueli Carneiro, obrigada, Nath, obrigada a Maitê, obrigada, ai meu Deus, qual é o nome dele que mandou a documentação, que homem mais lindo, mais maravilhoso. Danilo. Que príncipe, enfim, todas vocês, princesas, Mafu, Lindy, muito obrigada pelo dia de hoje, tá? E como Rafíssima, eu também guardarei para sempre isso em mim. Tá, viu, Mafu? Fique tranquila, porque saindo dessa segunda edição, também vai ser distribuído gratuitamente. Fique tranquilo. Eu quero, hein? Agora, a Casa Sueli Carneiro, tá? Vou dar dica, eu não falei nada. Eu também quero, só que eu estou informada. Dica aí, né, Lindy? Pede a Casa Sueli Carneiro para entrar em contato, eu posso passar o número, eu não mandei. Claro. Com Cris Coelho, e pede, 10 livros para a Casa Sueli Carneiro. 5 a 10 livros, eles vão te mandar. Viu? Pronto. Eu vou fazer uma foto hoje. Sim, vamos fazer. Com certeza. Gente, a gente só agradecer mais uma vez a Joana por essa fala belíssima. Falei para a Rafa, não consigo nem falar agora, porque eu também já estou na emoção, vou tentar não deixar, né, dominar. Muita água. Mas acho que, sobretudo, né, assim, mais uma vez, né, a academia decide que a gente é da turma que não sabe, a Joana se reorganiza e publica e faz projeto e ainda alimenta o projeto dos outros, assim, né? Então, eu fico muito feliz, porque, de fato, a gente foi aqui se irmanando, estava difícil para ela, estava difícil para mim também, porque foi quando eu estava defendendo o meu mestrado. Eu já falei para vocês da colega que eu encontrei do Fazedoras em Alter do Chão, que, inclusive, mudou de área. Então, vamos desconfiar, né? Vamos se orientar, né, na universidade, mas desarquivar e desorientar. Eu acho que foi isso que a Joana trouxe aqui para a gente. E desconfiem realmente sempre. Porque, como o Rafa falou, a gente se reconhece e a gente se sabe, né? A gente se sabe. Então, boas memórias para vocês. Vocês também têm meu contato, né? Dos slides do grupo. É o que precisar, eu também estou à disposição para somar. E outras coisas que vocês precisarem em relação ao institucional, vocês podem escrever para a Maitê, podem chamá-la ali também, né, no telefone, nos e-mails da casa, que sempre vão estar à disposição para apoiar vocês. Por isso que
vocês foram selecionadas, né, também, para que vocês tivessem apoio, mas que vocês pudessem multiplicar, tá bom? Então, gratidão, gente, para todo mundo, obrigada a todo mundo. A gente já se despediu várias vezes, né? Desde a aula passada que a gente faz aqui mensagens de amor, de saudade, porque é isso, a gente não queria mesmo era que acabasse, mas não acabou, né? Adeus não, me diga até breve. Essa coisa da circularidade também, do movimento Espiralá, que a gente tanto traz aqui, né? Uma Mafu sempre lembrando, trazendo, que foi compartilhado por professora Leida Martins com a gente na primeira edição desse Fazedoras, que já está na 4ª e irá para a 5ª, né, com certeza, e outras tantas, e dizer que, uma vez fazedoras, a gente nunca se livra, né, de ser fazedoras. E vamos aí jogar energia, mandar mensagens, porque a gente está construindo, a Casa Sueli Carneiro, nós todas estamos construindo o sonho de fazer o grande encontro do Fazedoras, com todo mundo que já passou por aqui, presencial, né? E a gente vai conseguir fazer, e aí vai ser bacana, porque para além de tudo que a gente compartilhou, todo o axé que a gente tem compartilhado, nesses tempos todos que a gente está juntas, né, a gente também vai poder se abraçar, que é importante se abraçar, né? Agradecer o axé de cada pessoa, né? O axé compartilhado, o axé criativo, o axé revolucionário, né? O axé da poesia, as lágrimas. Aqui continua a mesma coisa, viu, Joana? É lugar de compartilhar tudo. Tudo cai nessa panela. Eu digo que Fazedoras é uma panela, viu, da feiticeira. Opa, tudo cai nessa panela. E muita potência, muita arte, muita beleza, muita sabedoria, né? De lugares diferentes, gerações diferentes, e é isso. Eu sou muito feliz por poder participar desse projeto. E muito feliz de ter encontrado Mas tem que ser você e Lindy, amiga. Tem que ser você e Mafu. E olha, gente, eu vou me aposentar, eu acho. Eu vou me aposentar na próxima edição. Eu estou tentando me aposentar das coisas, ninguém deixa, mas na próxima edição acho que eu vou ter Tchau. Beijo e sejam felizes. Deixa eu fazer o print, eu não fiz. Abre aí, gente, todo mundo. Tem gente que está fechando. Abre aí, quem puder. Monte Fênix, sua beleza azul. No dia de Ogum. Abre. Tanta gente bonita. Ó, quem puder agora, ou não vai aparecer mais, hein? Vai ser no 3. Tô risando. 1, 2, 3, congela. Espera aí, vou tentar mandar lá no grupo do nosso. Fez uma vou fazer mais um. Manda por e-mail para mim, anota o grupo, gente. Mais um para garantir. Boa noite, 1, 2, 3. Pronto. Tchau, gente. Até breve. Eu tenho vou cantar a música que a Lindy pediu. Eu não tô com a voz muito boa hoje, não. Vamos fechar o microfone para mim hoje. Legal. É modesta, viu, gente? Se a morte não me matar, tamborim. Se a terra não me comer, tamborim. Ai, 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 tamborim. Para o ano eu voltarei, tamborim. Ai, tamborim. Para o ano eu voltarei, tamborim. Eu voltarei. Se a não me matar, tamborim. Se a terra não me comer, tamborim. Ai, 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 tamborim. Para o ano eu voltarei, tamborim. Ai, 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 tamborim. Para o ano eu voltarei, tamborim. Voltarei com as forças dos orixás, dos inquis, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Flores, Jurema, todos os encantados, meu amor, obrigada. Do universo, com toda Aruanda, voltaremos. Para o ano. Uma coisa, a Laila está aqui em Salvador hoje, fechando tudo, com uma oficina maravilhosa sobre trança, viu? Por isso que ela não veio. Um negócio bem bonito aí. Pena que eu não pude ir, mas divulguei o quanto pude.
mas só para registrar mesmo. Beijo grande, queridas. Vamos nos encontrar. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nelci, querida, tá bem você? Ô, Nelci. Oi, mulher. Você tá bem? Tá melhor? Um pouco melhor, mas estou febril hoje. Viu? É.